18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7. Eu, você e ela, Karine. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha, querido ouvinte, estamos contando com a sua participação, hein? Participe conosco aí, ó. Acione o nosso WhatsApp, é o 994887592. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. Manda a sua mensagem de texto, a sua opinião. Você concorda? Você discorda? Sim. Fala com a gente. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Então tá combinado, hein? Acione aí o nosso WhatsApp 994887592. 18 horas. Direto para o trânsito, hein, Karine Leão? Vamos lá, Carlão, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, ele que está pelas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André, por onde andas? Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Atualizações de trânsito aqui em tempo real, trânsito concorrido na Avenida Brasil no sentido centro-bairro. Muitos veículos na via desde as proximidades do Igarapé dos Bilhares até próximo à prefeitura ali, uma lentidão, movimento intenso. Outro ponto de retenção é na rua Padre Agostinho Martim. Para quem vem ali quem vem do acesso do bairro Santo Antônio em direção à Compensa, vai pegar esse trânsito lento e, claro, paciência. E você continua sintonizado aqui na 100.7, que daqui a pouco a gente traz mais informações do trânsito aqui pela capital amazonense. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6:03. 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Mães cobram do governo Wilson Lima investigação sobre as mortes dos filhos dentro dos hospitais do estado. Justiça cobra do governo do Amazonas por falha na gestão do sistema prisional do estado. Senador Omar Aziz é indicado para presidir a comissão parlamentar que vai investigar as fraudes bilionárias do INSS. Levantamento revela que o Amazonas é o segundo estado com o maior número de gatos de energia elétrica do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. 6:03, você é o melhor mix do Brasil. Juntos mais uma vez em 100,7, 18 horas no ar com esses e outros assuntos. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, 16 de junho de 2025 do ar. Mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Olha, mães ainda de luto, hein? Cobram hoje do governador Wilson Lima resposta sobre a morte dos seus filhos dentro dos hospitais do governo do estado, Karine. Agora imagina a tristeza e a indignação dessas mães que enterraram seus filhos e querem respostas. Isso porque elas vivenciaram situações que levantam muitas suspeitas. Elas cobram do governador Wilson Lima investigação sobre as mortes dos filhos. O protesto foi registrado pelo portal do Alex. Olha, sem dúvida foi um protesto marcado por muita dor e, é claro, também muita revolta. A ação foi na frente da sede do governo do estado. Elas denunciam que as mortes estão acontecendo com frequência e estariam ligadas a falhas graves no atendimento, incluindo negligência médica e falta de estrutura nas unidades. Carlão, elas cobram respostas e ações imediatas do governador Wilson Lima. O repórter Kennethson Paz traz mais detalhes pra gente a respeito desse assunto. Boa noite, Kennethson. Então, essas mães também querem chamar a atenção da sociedade para essas mortes recorrentes, não é isso, Kennethson? Exatamente, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Sem dúvidas, a população precisa ser alertada sobre o que está acontecendo de forma frequente aqui em nossa capital do estado do Amazonas, local em que deveríamos ter as melhores unidades de saúde, principalmente no atendimento rápido ali, que é o atendimento de urgência e em emergência, locais onde a maioria dessas vítimas acabou perdendo a vida nessas unidades hospitalares. Essa tragédia, ela tem acontecido de forma recorrente, segundo as informações dessas mães, que inclusive montaram um grupo, Karime, composto por pelo menos 19 mães vítimas ali, que tiveram ali os filhos, as filhas ali, os seus bebês
bebês que acabaram morrendo por negligência médica, segundo as informações dessas mães. E hoje pela manhã elas se reuniram em frente à sede do governo para poder chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção de quem passava pelo local e também cobrar do governador do estado do Amazonas um posicionamento para que ele passe a investigar o que está acontecendo nas unidades de saúde, porque segundo ainda as informações das mães, existe sempre um horário onde geralmente essas crianças têm morrido, que é durante a madrugada, geralmente é com o mesmo profissional da saúde, geralmente é na mesma unidade hospitalar, então está praticamente escancarado de que algo não está certo nessas unidades. E essas mães estão perdendo suas crianças, muitas famílias estão perdendo ali o bebê que tanto sonharam durante 9 meses, às vezes uma criança é sonhada durante anos e ainda assim elas acabam perdendo essas crianças de uma forma extremamente chocante, né? A gente tem o caso da Bruna Souza, ela que é mãe da Isadora Sofia. Infelizmente a Isadora Sofia, de apenas 2 anos, gente, já estava falando, já estava se divertindo. Meu Deus, que pecado. Infelizmente essa criança acabou tendo a vida interrompida devido a justamente a falta de um atendimento na rede pública de saúde, que acabou deixando várias sequelas. Isso não apenas a um único filho, ela também tem outro filho de 11 anos, um garoto, que também já está passando por esses transtornos devido a um atendimento ruim que recebeu. Vamos ouvir agora a Bruna Souza. A gente só quer justiça. É como a gente tá falando, a gente só quer uma justiça. Porque enquanto a gente chora pela dor do luto, enquanto a gente não dorme, passa a madrugada acordada pensando nos nossos filhos, na vida que eles teriam, que seria linda pela frente, a gente só quer uma resposta, porque assim, médico tem falso médico habitando e trabalhando, e são anos. Ele tem que abrir uma investigação, tem que saber por que os bebês estão morrendo, e justamente pela mesma coisa. Se você for ver, todas as mãezinhas que foram no Ministério Público, é a mesma denúncia, o mesmo médico e a mesma causa, bronquiolite. Por que tanto bebê tá vindo a óbito? E só de madrugada. A gente só quer uma resposta para tudo isso, porque tem alguma coisa dentro do sistema, tem muitas crianças vindo a óbito. Ele vai ver os médicos corruptos que estão atuando, que estão matando nossas crianças. A gente já tem culpado. Os nossos filhos já tinham nome, tinha família. A gente quer uma resposta, a gente quer a justiça. 18 horas. Essa fala dessa mãe, ela chega até a ser um pouco... Muito forte. Bem forte, né? Ela fala de forma revoltada e não é pra menos, né? Ela acabou perdendo aí essa criança de 2 anos, a Isadora Sofia, e infelizmente o filho dela é de 11 anos, que também passou por sofrimento durante ali a questão do parto, devido ao atendimento ruim. Ele está sobrevivendo com muitos problemas, também sequelas de algo que foi negligenciado para ele no atendimento. E outra pessoa também que estava presente, que está liderando também esse movimento dessas mães, é a Marquele Rodrigues, gente. A Marquele Rodrigues, inclusive, teve um vídeo que viralizou nas redes sociais, que era de uma mãe em prantos lá no Hospital João Lúcio, dizendo que o filhinho dela, o Anthony, ele tinha perdido a vida devido à falta de atendimento médico, porque ela chegou aí, inclusive a gente tem aqui as datas, chegou aí no dia 18 de dezembro, não foi bem recebida. Do ano passado aqui, né? 18 de dezembro do ano passado, não foi bem recebida, o médico simplesmente não fez nenhum raio-x, não fez nada, apenas passou um xarope e fazer limpeza nasal, que é a coisa mais básica possível, que até o nosso vizinho sabe receitar, né? Pois é. E aí, o que aconteceu? Um dia depois, ela precisou voltar com a criança para uma unidade hospitalar aqui na Cachoeirinha, na Zona Sul, onde também recebeu um atendimento muito razoável. Ninguém foi a fundo inspecionar o que estava acontecendo. E aí, 3 dias depois, infelizmente, o pequeno Anthony acabou perdendo a vida. E perdeu a vida lá no Hospital Joãozinho, no mesmo local que já tinha negligenciado o atendimento a essa vítima pela primeira vez. Mesmo um garoto roxinho, já apresentando sinais de dificuldade para respirar, ainda assim não recebeu o atendimento digno. Infelizmente, o pequeno Anthony acabou falecendo. Vamos ouvir agora a mãe dele, a Marquele Rodrigues. Os bebês estão morrendo nos hospitais, todo dia, são muita negligência. E cadê o nosso governador para investigar isso? Porque ninguém investiga. Eu poderia
poderia estar em casa, porque eu já coloquei na justiça, né? Tô esperando resposta e até agora nada, né? Ninguém da parte do governo veio atrás de mim para me dar um auxílio, né? Tipo, como psicólogo, porque eu não tô bem, eu não durmo, eu só durmo se for com remédio. Não veio por parte do governo nada atrás da gente, não veio ninguém para investigar essa situação. E eu peço justiça, eu peço que o governador, ele trabalhe um pouco pelo povo, porque ele não tá fazendo nada pelo povo. É ele que tá aí, né, atrás de ganhar mais uma eleição sem fazer nada pelo povo. Denuncie, porque muitas mãezinhas não têm coragem de denunciar. E eles vão ser obrigados a abrir uma investigação, porque os médicos estão lá trabalhando, matando as crianças e estão lá trabalhando do mesmo jeito. 18 horas. Para isso é necessário que a população que tenha passado por uma situação semelhante ali, onde o atendimento foi negligenciado, o atendimento não foi como deveria ser, procure ajuda, faça suas denúncias para o Ministério Público do Estado do Amazonas para tentar pelo menos pressionar e saber uma resposta, porque ninguém sabe de resposta nenhuma. O fato é que essas mulheres estão nas ruas pedindo por socorro para pelo menos ter uma resposta. Foi negligência médica, e o profissional que teve essa negligência, que atuou de forma negligente, ele já está expulso, não vai mais continuar atendendo crianças, prejudicando outras famílias. Mas não, essas mulheres não têm nenhuma resposta, e tudo que elas querem é saber o que aconteceu de verdade com os filhos delas, que acabaram perdendo a vida devido a esse atendimento precário. É o mínimo, não é, Kennedy? É de justiça, porque elas apontam essas graves falhas no atendimento, negligência médica, incluindo também, e falta de estrutura nas unidades de responsabilidade do governo do estado do Amazonas, que sequer disponibilizaram uma assistente social, uma psicóloga para atender a essas mães que perderam seus filhos, estão de luto, estão aí sofridas, mas guerreiras, foram para a frente da sede do governo do estado cobrar justiça, cobrar resposta e mais. Elas querem alertar a sociedade para algo que está acontecendo de muito errado nessas unidades hospitalares, que estão negligenciando e que há essa ação criminosa, por que não dizer, segundo a denúncia dessas mães, para que seja investigado e que pare de acontecer, porque agora, essa madrugada, mais crianças podem morrer vítimas do mesmo sistema. Então, o importante é que isso seja, que venha pelo menos uma sindicância, uma investigação que seja feita e que pare esse processo de morte de crianças dentro das unidades do governo do estado do Amazonas, pelo menos, mas sequer uma presença, uma resposta, um acalanto de uma assistente social, de um psicólogo, essas mães estão tendo, gente. É uma covardia o que está acontecendo no sistema de saúde público do estado do Amazonas. Vou lembrar de novo que um estado que direcionou 5 bilhões de reais para a área da saúde pública em 2024 oferece esse tipo de sistema, esse tipo de atendimento para a sua população. Alguma coisa está muito errada e, no mínimo, é necessário que o Ministério Público investigue o que está realmente acontecendo. Muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações, Kennedy Paz. Ok, Ken, 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, saiu um levantamento que confirma o que a gente já desconfiava e há um bom tempo, inclusive. O Amazonas tem um número absurdo de gatos de energia, olha aí. O estado é vice-campeão de ligações clandestinas, segundo o relatório da ANEEL de 2024, Karime. Carlão, primeiro lugar fica com o estado do Rio de Janeiro, né? Aqui no Amazonas, o prejuízo com os gatos é estimado em mais de 700 milhões de reais. Olha só, adivinha quem é que paga essa conta, Karime Leão? Vamos ver se você acerta essa. Não que é sei, difícil. a empresa? Como é que acontece isso? Somos nós, Karime Leão. A Amazonas Energia que não, ela realmente não paga nada mesmo. Inclusive o rombo tá tudo nas nossas costas. Eu, você e todos nós aí que estamos, né, com essa nas costas. Nós dividimos esse prejuízo e as contas de luz aí só tendem a aumentar, Karime. Vamos seguindo. Exato, ou seja, esse prejuízo é diluído nas contas de luz aqui do contribuinte, do consumidor do estado do Amazonas. Cada um paga
uma ponta. Cada um paga uma conta, é isso. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse assunto. Então, André, em 2023, vamos lá, os consumidores da Amazonas Energia foram os mais afetados com esses prejuízos aí dos gatos, com um aumento de 13,4% nas contas de luz, só para pagar aí o desvio dos outros, é isso? Boa noite. Quem paga o prejuízo é o consumidor. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, não multa diretamente as empresas que não batem as metas de redução, mas elas também não podem jogar todo o prejuízo nas costas do consumidor. Só que no final das contas, quem paga parte dessa conta é você mesmo, consumidor. Em 2024, 7,1 bilhões de reais desse rombo foram incorporados às tarifas. Isso representa 2,85% da receita das distribuidoras e quase 10% dos custos operacionais cobertos pela parcela B. E tem ainda as perdas técnicas, aqueles desperdícios que acontecem por limitações físicas na rede, que somaram 11,2 bilhões de reais, isso em 2023. E aí o Amazonas foi, segundo a ANEEL, o segundo estado que mais teve furtos, fraudes e falhas na rede elétrica, com um prejuízo estimado em 769,7 milhões de reais. E quem está no centro dessa história é a Amazonas Energia, que junto com a Light do Rio de Janeiro, responde por mais de 1/3 das perdas no país, exatamente 34,1%. E no setor residencial, o Amazonas foi líder absoluto, 12,9% das perdas que foram em tarifas domésticas. Em 2023, a brincadeira já tinha custado 3,4% a mais aí nas contas de luz da população local. No total, o Brasil perdeu 10,3 bilhões de reais em 2024 só com ligações clandestinas, os famosos gatos, é o que revela o relatório da ANEEL. E os motivos são ligações clandestinas, medidores adulterados, desvios diretos da rede elétrica e falhas na medição. Tudo isso principalmente nas áreas de baixa tensão, onde o controle é mais difícil. E isso é crime de furto, como explica agora pra gente o advogado criminalista Edgar Chagas Júnior. Essa conduta, aliás, está prevista no artigo 155, parágrafo 3º, ou seja, você está cometendo crime de furto. Se esse é o seu caso, eu te aconselho a desfazer essa gambiarra, afinal, você pode ser preso em flagrante enquanto o crime acontece, ou seja, enquanto a sua gambiarra estiver montada, você pode ser preso em flagrante. E aí o moral da história, né, a gente sabe, mesmo quem não faz gato acaba pagando parte dele e a conta só aumenta. Volto com vocês. Não é fácil não, hein, André? aí. Obrigada pelas informações. Valeu, André. 18 horas. Olha só, 2 homens morreram e outros 3 ficaram feridos num acidente. Uma lancha colidiu num comboio de balsas no rio Amazonas, Karine. O acidente foi no fim da manhã de hoje, perto de um terminal de grãos em Itacoatiara. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Olha, as vítimas estavam a bordo da lancha e, segundo informações preliminares, todos eram funcionários do terminal ou prestadores de serviços terceirizados. Você está em 100,7 e eu gostaria de solicitar a sua participação, hein? Participe conosco do programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 99488-7592. 18 horas. 6 horas e 19 minutos, Carlão. Vamos lá, vamos de política. Hora de política em 100,7. Política. Nathalie Moraes e Kenneth são pais já aqui com a gente para tratar sobre os assuntos de política. Boa noite, Nathalie. Então, vamos lá. Você atualizou aqui a informação que o clima está de guerra na Câmara Municipal. A política em Manaus virou caso de polícia, gente. O vereador Eduardo Alfaia foi às redes sociais rebater o colega, o Rodrigo Guedes, o vereador Rodrigo Guedes, que o acusa de articular um pedido de prisão contra ele. Até onde vai esse embate aí entre os vereadores, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Um clima realmente de tensão dentro da Câmara Municipal de Manaus, não é isso, Kenneth Paes? Isso porque a disputa entre os vereadores Eduardo Alfaia e Rodrigo Guedes, agora, inclusive, Karine, Carlão e ouvintes, já tem data para ir parar na Justiça, tá? Isso porque a juíza Margarete Rose Cruz, da 4ª Vara Criminal aqui de Manaus, marcou para o próximo dia 23 de junho uma audiência de conciliação
filiação entre os dois vereadores. Mas por que de tudo isso? O que está acontecendo para a justiça ter que intervir na briga entre dois parlamentares? O Eduardo Alfaia, que é líder do prefeito dentro da Câmara Municipal de Manaus, disse o seguinte: ele moveu uma queixa-crime contra o também vereador Rodrigo Guedes. Ele afirma que o Rodrigo teria praticado o crime de calúnia e difamação. Segundo o advogado aí do vereador Eduardo Alfaia, ele teria feito ataques para prejudicar a imagem do vereador na época pré-eleitoral, né? Ele fez várias acusações ali quando, depois de um discurso polêmico, o Guedes ali no plenário disse, né? Ele repercutiu também nas redes sociais que chamou até o Rodrigo Alfaia de passador de pano, né? E aí o Guedes, ele também foi nas redes sociais e acusou o Alfaia de um esquema no município de Iranduba. E aí ele disse que o Alfaia teria, né, desviado dinheiro, teria praticado realmente alguns crimes, só que o Eduardo Alfaia disse que ele nunca foi preso e sequer foi investigado e que tudo isso aí seria fake news. Inclusive, na época, a Justiça Eleitoral mandou o Rodrigo Guedes fazer a retirada desse material, inclusive das redes sociais, né? Pediu para que ele apagasse todas as publicações, inclusive a Justiça Federal considerou que tudo isso daí era ofensivo, mas o Alfaia não parou por aí, ele não se contentou, não, falou de mim, agora você vai realmente ter que provar tudo que você falou. Ele pediu, ele registrou ali o boletim de ocorrência, procurou a justiça e ele quer realmente a condenação do vereador Rodrigo Guedes por calúnia e difamação. E aí, até porque ele afirma que essas afirmações aí foram feitas em locais públicos. E aí, do outro lado, o Rodrigo Guedes segue apontando uma narrativa ali de perseguição, que ele está sendo perseguido pelos líderes do prefeito dentro da Câmara Municipal, mas agora virou caso de justiça mesmo, como eu disse logo no início, já tem data marcada, a audiência é no dia 23 de junho, agora é a gente aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e ver o que a Justiça do Amazonas vai definir em torno desse caso. Eu lembrei do prefeito do interior marcando ali um ringue, né? Eu lembrei disso também. Fez até o octógono. E ele vem para deputado estadual. Eita. E quanto tempo ele tem para provar se é verdade ou não? Se ele tem provas, não? Aí, né? Não, ele já apresentou, ele já fez a queixa, né, Carlão? Ele já fez a queixa, ele já levou junto ao seu advogado todo o material ali durante as oitivas e eu acredito que durante esse processo ele vai ter que apresentar ali todas as provas cabíveis. Certo. E, olha só a direção nacional do PT disse que Marcelo Ramos é peça-chave para a chapa do governo do Amazonas em 2026. Aqui cabe duas perguntas. O PT está interessado em lançar um candidato para o governo sozinho? E quem falou isso foi inclusive o secretário-geral do partido, que é o Henrique Fontana. E a outra pergunta é, o Marcelo Ramos, ele já se posicionou sobre isso? E o que ele pensa dessa possibilidade? Qual é a possibilidade? É governo? O que seria no caso? Então, Carlão, deixa eu explicar aí para quem tá ouvindo a gente aqui no 18 horas da Mix. O Henrique Fontana, ele que é o secretário nacional do Partido dos Trabalhadores, ele soltou, né? Ele deu uma entrevista para um portal aqui de notícias daqui de Manaus, onde ele estava falando sobre o cenário político atual e no que o PT iria se encaixar nesse processo. O fato é que o PT daqui de Manaus e até o PT nacional entendem que é muito interessante caminhar junto com os senadores Omar Aziz, que vai ser que é o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, e também Eduardo Braga, que é pré-candidato na realidade é candidato à reeleição para o Senado. O fato é que o PT, ele já tem alguns nomes ali, ele tem alguns nomes pensados para poder fazer uma indicação. Na visão do Henrique Fontana, pelo que pareceu, deu a entender de que possivelmente o nome de Marcelo Ramos viria para ser um vice-governador, uma indicação para vice-governador, ou até mesmo para outro tipo de cargo. Só que a gente foi atrás do Marcelo Ramos, entramos em contato com ele, perguntamos o que ele achou sobre essa citação, essa menção do Henrique Fontana, ele que é secretário nacional do PT, e é claro que ele demonstrou ali um pouco de satisfação, pelo menos ele disse que tem muita proximidade com o Henrique Fontana,
Mas também ele fez questão, Carlão, de destacar outras lideranças dentro do próprio PT, que também tem muita força para entrar na disputa, como o Sinésio Campos, falou do Zé Ricardo, que foi o segundo mais votado aqui em Manaus, também citou o Sassá da Construção. Mesmo assim, o Marcelo Ramos, Carlão, ele foi muito direto. Ele disse, mas e aí, Marcelo, você vai vir para disputar alguma vaga? Você vai realmente tenha o interesse de ser vice-governador? Como é que é? Ele disse que o PT, Carlão, ele precisa ter nomes para vagas majoritárias, que são as vagas de fato. Vaga para governador, vaga para Senado. Ele disse, olha, a vaga para governador, para candidato já está preenchida. Para senador também já está preenchida pelo Eduardo. E falta o PT indicar outra pessoa para o Senado. E ele disse que a intenção dele não é ser vice. Vamos ouvi-lo agora, Marcelo Ramos. O PT, como o maior partido, o maior tempo de televisão, o partido do presidente da República, ele tem que ocupar um espaço na chapa majoritária, ou vice ou a outra vaga para o Senado. Eu acho prematuro qualquer debate sobre vice. Vice é algo que tem muito a ver com a identidade, com a simpatia do próprio candidato e tem a ver com um nome que consiga unir todos os partidos da base de apoio do candidato, que nós não sabemos nem qual vai ser ainda. Então eu acho prematuro qualquer debate sobre vice. Acho que o PT deve colocar na mesa hoje, indicar o segundo nome para o Senado. E aí nós vamos fazer uma avaliação interna, porque eu, a priori, coloquei meu nome à disposição para disputar o Senado em 2026. 18 horas. Tá aí, não quer ser vice, quer ser senador. Tá certo ele. Tá certíssimo. Vamos para Brasília e falar em senador, hein, Nathalie? É o seguinte, o Senado deve analisar aquele projeto que já falamos aqui nos 18 horas e que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. E entre os estados que ganham mais vagas está o Amazonas, aqui o nosso estado. Bom, qual é a expectativa entre os parlamentares aqui do estado com essa possibilidade, Nathalie? Karime, então, na Assembleia Legislativa, inclusive o presidente da casa, ali o Roberto Cidade, já iniciou até os estudos ali, realmente com equipes de engenharia, porque a gente não tem espaço dentro do plenário atualmente para receber mais 6 deputados. Caso esse projeto aí realmente seja aprovado, vale a gente reforçar que no dia 6 de maio foi aprovado pela Câmara, né? E agora realmente vai para o Senado. Então, se for aprovado, vai somente para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, com isso, o Amazonas ganha mais 2 deputados federais e 6 deputados estaduais. E além da estrutura econômica, a gente precisa ter estrutura física para receber tanta gente. Dinheiro para pagar o salário desse povo. Pois é, Karime, e esse aí é um dos principais questionamentos da população. Pois é, né, Carlão? Tá indo ao contrário aí, né? Que a gente lembra que não é só o salário, tem os benefícios, tem o salário dos comissionados, e aí... É muito dinheiro. Mas aí o que acontece? O presidente do Senado, o Carlão Davi Alcolumbre, ele afirma que esse aumento não vai gerar mais custos para a União. Não. Mas na prática a gente sabe que o impacto financeiro não tem para onde correr, gente. Vai tirar de quem se não for da União? Eu fiz ali um cálculo, né? A média aí do que pode custar aí a gente sair desses 513 para 541 é 140 milhões a mais por ano. 140 milhões de reais a mais. Mas eu assim, por alto, né? Por baixo, né? A Câmara Federal e as Assembleias Legislativas. Só que a gente sabe, né? Que tem todos aqueles benefícios. Só vamos corrigir, então. Vai de 513 para 541 ou 531? Só que esse 531, perdão. Eu que falei errado aqui mesmo. Só o que esse povo vai tomar de café já fica caro. Acabou, né, Carlão? A ideia era outra. E aí, Carlão, por exemplo, como eu disse anteriormente, aqui no Amazonas, se for aprovada, se for sancionado realmente pelo presidente Lula depois da aprovação dos senadores, a Assembleia Estadual do Amazonas passa a ter 6 novos deputados estaduais já a partir da próxima eleição, tá? Então, tem muitos partidos realmente já se movimentando para isso. Claro. Porque já espera, né, ter a legenda ter uma votação positiva para realmente puxar ali o maior número de deputados estaduais. E no Congresso Federal, nós ganharemos aí mais 2 vagas. E o Amazonas não é o único estado
estado aí que vai ter esses benefícios. Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais e Paraná são todos esses estados aí que ganham novas cadeiras na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa. Isso tem uma explicativa, segundo o Senado, segundo o Congresso, é por conta dos números do IBGE. Né? O Amazonas tem hoje mais de 4 milhões de habitantes. Sim. Então isso seria proporcional ao número de habitantes aqui no nosso estado. Bom. Mas não é o caso. Bom. Ok, nós, inclusive, você está acompanhando esse caso, nós já comentamos, né, esse assunto aqui, demos até nossa opinião e tudo mais. É sobre o Omar Aziz, que ele pode ser oficializado como presidente da CPMI do INSS, que vai investigar fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões. O nome dele já é dado como certo, ele vai realmente encarar, né, essa... É uma bucha, né, cara? É uma situação bastante difícil que ele vai encarar. Ele vai realmente encarar? Ele já deu o ok para isso? Então, Carlão, até agora o senador Omar Aziz não publicou nada. Na realidade, ele fez uma postagem um pouco reflexiva em relação às atitudes e tal, mas ele especificamente ainda não falou nada. Então, inclusive, eu tô até ele até negou inicialmente, agora, né, Kennedy? Na primeira vez, eu lembro que eu entrei em contato ali com a assessoria. Inicialmente, quem fez essa publicação foi o Metrópolis, né? De forma nacional, disse, não, o Omar, depois de ter presidido a CPI da Covid, agora vai presidir a CPI do INSS, e aí ele tinha negado, mas agora... É isso, e amanhã vai ser batido o martelo lá no Congresso, onde o próprio presidente ali do Senado, Davi Alcolumbre, ele vai ler o requerimento e deve confirmar o Omar Aziz como presidente do colegiado, e a relatoria, no entanto, ela vai ficar ali por parte de alguns nomes do PL, como o coronel Crisóstomo e também a coronel Fernanda. Então são dois nomes da base bolsonarista. E aí vai ser aquela disputa de novo igual na CPI da Covid, Carlão. Vai ser uma boa briga aí. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedy Paz. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Justiça cobra do governo do Amazonas por falha na gestão do sistema prisional do estado. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Legal, Karim, vamos dar um giro no trânsito na nossa capital. Vamos saber por onde anda o André Meirelles. André, boa noite. Então, você está no bairro Santo Antônio, onde acontece a inauguração da mini Vila Olímpica. É isso, André? Conta pra gente como é que está a movimentação por aí. Trânsito. Boa noite mais uma vez para vocês aí no estúdio, você que nos acompanha aqui na 100.7, isso mesmo, inauguração da mini Vila Olímpica aqui do Santo Antônio, movimentação tranquila por aqui. Agora há pouco, inclusive, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, esteve aqui pelo local, falou também juntamente à imprensa sobre essa inauguração, e é isso que também a gente vai ouvir agora, porque durante a fala dele também falou sobre, olha, aconteceu aí um homicídio no dia 25 de outubro de 2018 na mini Vila Olímpica, no bairro Santo Antônio, onde o Ering, o da Silva, ele foi morto aí com um tiro nas costas. Inclusive até o policial militar Erivelton de Oliveira Hermes, ele foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por esse assassinato. E por que a gente está falando disso? Porque uma das quadras vai ser em homenagem ao Ering Silva ali, onde foi falado hoje pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, que a gente vai acompanhar agora a fala dele. Complexo que eu visitei várias vezes durante a sua reforma. E é muito importante porque quando você investe no esporte, você está ajudando a formar cidadão. O esporte, assim como a educação, são as duas melhores ferramentas de inclusão social numa sociedade. O esporte transforma, o esporte rompe barreiras. E é aqui que nós estamos investindo no futuro de jovens, de adultos, de crianças que precisavam de uma oportunidade e hoje nós estamos dando essa oportunidade. Eu fico muito feliz porque a cada entrega como essa, a gente tem a certeza de que nós estamos ampliando os horizontes de centenas de milhares de jovens e crianças que para cá virão e aqui vão fazer o seu lazer, o seu entretenimento. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que esteve ali no local durante também
do Santo Antônio, né? Foram então realizadas, inclusive, ali diversas intervenções na Mini Vila Olímpica, incluindo também a construção da estrutura metálica com o telhado ali galvanizado na quadra coberta, além também da instalação do piso modular, tanto na quadra coberta quanto também na quadra ao ar livre, né? Então aí trazendo também mais movimentação e mais vida para essa parte ali do bairro Santo Antônio, onde estava um tempinho parado. Agora a Mini Vila Olímpica volta a funcionar, inclusive movimentando também até o comércio ali pelas redondezas. Karime, Carlão. Sem dúvida alguma. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h35. 18 horas. E agora nós vamos saber a previsão do tempo em tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira sem chuva e com altas temperaturas aqui na cidade, né? Tivemos sol e algumas nuvens à tarde e à noite o céu ainda vai ficar com alguma nebulosidade, mas não temos previsão de chuva para a noite dessa segunda-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de junho, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, vamos ter mais um dia de sol com muitas nuvens à tarde também, como foi hoje, e à noite a nebulosidade vai diminuir um pouco e o céu vai estar mais limpo. E como hoje, também não vamos ter previsão de chuva para essa terça em Manaus. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 56 a 94%. Vanessa, conta pra gente uma coisa. Parece que os especialistas estão nos dando aí uma boa notícia, porque esse ano o verão amazônico não vai ser com aquele calorão de lascar, do desespero, né? Ao contrário dos últimos 2 anos, Carlão, porque enfrentamos aí um calor acima do esperado em 2023 e 2024. Entramos aí no verão amazônico desse ano com temperaturas até dentro da média, não é isso? Isso mesmo, Karime. As temperaturas estão dentro da média, apesar de estarmos nesse famoso verão amazônico, né? Que é um período caracterizado pela redução gradativa dos níveis de chuva que vão levar a gente ali até outubro nesse calorzinho. Diferente dos anos anteriores, a sensação térmica, ela atingiu níveis recordes, né? Mas esse ano, essa sensação pode chegar até 39 graus, que já é uma temperatura conhecida aqui entre os amazonenses. E o que causa essa sensação de abafado é a combinação entre altas temperaturas e a umidade relativa do ar, que aqui na nossa região ela é bem alta, né? E varia geralmente entre 50% a 80%. Historicamente, alguns fatores eles contribuem para essas temperaturas serem bem altas, como o nosso crescimento urbano desordenado e o desmatamento, né? Que nós temos aqui na floresta amazônica. Então, com temperaturas altas ou na média, o importante é a gente não esquecer de se hidratar, usar protetor solar e, na medida do possível, se proteger do sol, né, Karime, Carlão e ouvintes? Sem dúvida. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. 18 horas. Olha só, a cheia dos rios do Amazonas avança e já atinge mais de 420 mil pessoas, hein? Segundo a Defesa Civil do Estado, 37 municípios estão em situação de emergência, 21 em alerta e 1 está em atenção e 3 em normalidade. Apenas 3 está normal, cara. Exato, Carlão. São mais de 106 mil famílias afetadas em todo o Amazonas, aproximadamente 425.844 pessoas. As 9 calhas de rios do Amazonas seguem processo de cheia com picos variados, previstos entre março e julho. É muita gente, hein? 500 mil de pessoas quase prejudicadas por essa cheia. Aqui em Manaus, o Rio Negro está na cota de 28,86 metros, conforme a medição mais recente lá no Porto de Manaus. Foi inclusive divulgada domingo, agora ontem. O nível se manteve estável desde sábado e está a 14 centímetros da cota de inundação severa. Tá perto, hein? Bom, pois é, tá perto. A expectativa é que o cenário de cheia continue pelos próximos dias, mas não por muito tempo. Conforme previsão do Serviço Geológico do Brasil, a expectativa é que o ápice ocorra até o fim dessa semana. Mix. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos falar sobre a série Encontro das Águas 2025, que vai apresentar no Teatro Amazonas músicas clássicas, indígenas, new metal e pop. Para falar mais sobre a programação, vamos conversar com o maestro Átila de Paula, um dos diretores da série. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Tudo bom, Karime, tudo bom, Carlão? Muito obrigado por ceder o espaço aqui pra gente, pra cultura. Nós agradecemos com muito carinho. A gente
gente que agradece a sua presença hoje aqui, então, maestro. Os ingressos, gente, começaram a ser vendidos hoje. Os espetáculos acontecem só no mês que vem, tá? Entre os dias 18 e 27 de julho. Só que começam a ser vendidos e acabam rápido. O sucesso é tanto, não é isso, maestro? Que a gente tem que divulgar logo, porque senão, se ficar mais perto aí de julho, dia 10 de julho, de repente não tem mais ingresso. É isso, maestro? Isso, a gente tem uma série que já está aí no seu 11º ano, então ela é um sucesso absoluto desde a primeira edição, né? É uma série que vem para junta o universo do clássico com o pop, né? E, portanto, atingir ali a juventude, atingir a família, um público que em outra circunstância talvez não estivesse no Teatro Amazonas por qualquer motivo. A Encontro das Águas há 11 anos celebra esse encontro de águas e é por isso que tem esse nome. São encontros de ritmos? São ritmos, encontros de realidades diferentes, de linguagens artísticas que não deveriam, ou que raramente se encontram, digamos assim, né? Então a gente seguiu esse conceito do Encontro das Águas para também se referir a isso na nossa série. Será que esse é o sucesso do público? Exatamente esse mix, essa mistura que conquistou as pessoas que de repente não iriam a um concerto, a um espetáculo clássico? Acredito que sim. Ela nasceu, sobretudo, de uma necessidade do próprio público da orquestra, né? Em algum momento a gente começou a ter um movimento nas redes sociais pedindo espetáculos, pedindo um espetáculo de rock, pedindo um espetáculo de pop e assim por diante, trilhas sonoras, né? Ao longo desses anos nós fizemos desde Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, um sem número de espetáculos, muito variado. E provavelmente esse é o grande sucesso da série. Eu fico muito feliz quando eu tô em rodas sociais, assim, em algum momento alguém fala, nossa, a série Encontro das Águas, eu já tô esperando a programação delas esse ano. Legal. Porque é sempre um sucesso. Olha só, resumindo então, na programação a plateia vai conferir música clássica, indígena, new metal e pop. Ou seja, um repertório bem regional. Esse mix aí, essa mistura é praticamente exclusiva nossa. Agora, a música clássica, lê-se aí música erudita, não é isso, maestro? É isso mesmo. Vocês vão tocar? É isso mesmo. A gente, na verdade, na série Encontro das Águas, a gente transcende isso, né? A gente entra no campo que a gente chama de crossover, que é um toma lá da cá realmente, né? Entre os dois gêneros. A gente ganha muito com a música popular e no nosso caso agora que a gente está fazendo uma inserção de música puramente indígena também no espetáculo, que é o Amassuno, né? Mas o outro lado também ganha bastante com a parte orquestral, com toda a parte de apresentação no próprio Teatro Amazonas, que é um templo cultural de maior importância no mundo inteiro. Qualquer coisa que se apresente no Teatro Amazonas ganha uma projeção internacional, né? Então, colocar neste palco a arte indígena dos povos originários junto com outras manifestações populares, junto com a orquestra, é uma coisa riquíssima que a gente só tem aqui no Amazonas. Era isso que eu ia perguntar. Esse mix de ritmos, de estilos, não é? Acaba virando algo regional, algo característico só nosso aqui do Amazonas, maestro? Sim. Pra gente pensar que há 11 anos nós estamos fazendo isso agora, nós somos pioneiros no Brasil em relação a isso, né? A ter essa coragem de enfrentar os novos tempos, uma nova perspectiva a partir dos músicos de orquestra. A gente percebe, e nós temos vários parceiros no Brasil inteiro, a gente percebe que essa tendência começou a se espalhar. E outras orquestras grandes, como a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Sinfônica de Sergipe, que são grandes corpos artísticos, começaram também a fazer suas próprias séries. Pode-se dizer que é uma orquestra sem preconceito? Com certeza, com certeza. Esse, inclusive, é um dos lemas que o maestro Marcelo de Jesus, que é o meu grande companheiro, meu mentor, na verdade, que nós criamos juntos a série Encontro das Águas. Esse é o lema dele, né? Música boa é música boa, não existe preconceito nenhum. A gente faz aquilo que, né, a gente precisa fazer. Sensacional. Agora os espetáculos também vão contar com balé romântico. É isso? Como é que vai acontecer? Sim, esse ano nós temos 4 espetáculos muito variados. Começamos com o balé Gisele, que é um balé romântico, um balé clássico, daquele jeitinho que a gente imagina, com as bailarinas de tutu, tradicionalíssimo, exatamente. E Gisele, sobretudo, é um balé excepcional e um dos balés mais celebrados da história. Então vale a pena. É a primeira vez que está sendo feita
aqui no Amazonas. Eu não lembro se a gente já teve uma outra produção brasileira de Gisele, talvez no Rio de Janeiro, muitos anos atrás. Aí nós seguimos, o nosso segundo espetáculo vai ser o Amassuno, que é um espetáculo que a gente tem muito carinho. Ele engloba várias manifestações regionais de música. É a segunda vez que nós estamos fazendo esse título. O primeiro foi em 2017, em que a gente juntou 7 bandas regionais com artistas plásticos e poetas. A gente fez um grande happening no Teatro Amazonas. Foi uma coisa incrível, inesquecível. Decidimos repetir esse ano com uma nova geração da música popular amazonense, né? E trazendo também manifestações de música indígena para o palco. Esse é um espetáculo muito querido por nós, né? Amassuno, diga-se de passagem, significa o som das águas, e existe um viés de pensamento que talvez Amassuno que tenha gerado o nome do nosso estado, Amazonas. Exatamente. Legal. Então a gente está juntando ali vários conceitos, várias coisas, colocando numa caixa e chacoalhando para ver o que dá, né? Vai sair coisa boa daí. Com certeza. Com certeza. Esse projeto ele já está acontecendo há mais de 10 anos, não é isso? Na sua opinião hoje, qual é o grande motivo que o público pode ter para lotar o teatro, né, nessa noite? O que chama mais atenção nesse projeto todo? Eu acho que o Encontro das Águas marca muito pela ousadia, na verdade, né? Nós temos... Uma orquestra é sempre uma coisa impactante de se assistir, né? Não importa qual que seja o repertório. E quando a gente junta o gosto popular com essa experiência, ir ao teatro é uma experiência, né? Não importa qual teatro, você tem que realizar um ritual, né, para sair de casa, chegar ali, se desconectar por 1, 2 horas e prestar atenção naquela coisa que está sendo ofertada para você. Naquele espetáculo, né? Naquele espetáculo, qualquer que seja. É muito bom. Então, talvez a gente esteja justamente proporcionando essa coisa que é ligar o tradicional com o extremo contemporâneo, com aquilo que as pessoas desejam. Eu acho que é isso que fixa o público jovem no Encontro das Águas, bem como o nosso público mais tradicional, o público mais familiar, que acompanha a série da mesma maneira. Qual é o tamanho do espetáculo com relação aos elementos, aos artistas, a orquestra em si, as pessoas que participam no palco? Bom, varia de espetáculo para espetáculo, né? A gente tem coisas maiores, por exemplo, o Symphony of Chaos, que é um espetáculo de new metal, de rock, que acontece depois. Ele vai ter um contingente um pouco maior, porque a gente junta a orquestra com uma banda de músicos e mais vocalistas e mais balé. Aí é muita gente. É muita gente, exatamente. Na Encontro das Águas, eu acho que o maior espetáculo que nós já tivemos foram 200 pessoas no palco. Nossa. A orquestra é quantas? A orquestra tem 80 músicos. Componentes. 80 componentes. A orquestra fica no fosso do teatro, né? Ali por baixo do palco. E no palco nós tínhamos 100 pessoas, incluindo coral, balé, solistas. Foi um grandioso espetáculo. Grandiosíssimo, maestro. Vamos lá, e para finalizar, convido o público para assistir, onde a gente pode conseguir esses ingressos tão disputados, não é? Que tem mais de um mês de antecedência e esgota rápido, viu, gente? Exatamente, a gente tem que correr. Tem 2 lugares que a gente consegue esses ingressos. Um é na shopingressos.com, que é o site da bilheteria do Teatro Amazonas, e também direto na bilheteria do Teatro Amazonas, que eu pessoalmente recomendo, porque a pessoa já visita ali o largo, já faz um voltinha, passeio ali, né? Exatamente, aí passa lá, pega o seu ingresso na bilheteria do teatro, escolhe o seu lugar com muita facilidade e muita rapidez. Calma. Exatamente. Com muita calma. E assim, pra gente conferir toda a programação, tem algum endereço virtual, algum Instagram pra gente ver com calma? Sim, a gente tem. Estamos nas redes. A gente tem o Instagram, série Encontro das Águas, né? E que a gente vai poder acompanhar toda a nossa programação juntamente com detalhes de cada um dos nossos 4 espetáculos do ano, né? Curiosidades. Sim, vale só ressaltando aqui no final, nosso último espetáculo foi um pedido muito especial do público do ano passado, que é um espetáculo todo de K-pop, da banda BTS, né? Que sensacional! Vai ser vou encerrar isso, vai ser quando? Vai ser, o BTS acontece nos dias 26 e 27 de julho, com a Amazonas Filarmônica, com solistas, com
balé. Vai ser uma coisa muito única. Eu garanto para vocês, não tem nenhum lugar na América Latina que você vai poder acompanhar um espetáculo desse. É verdade. Tá dado a dica, gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado. Com a gente hoje aqui no 18 Horas, maestro. Sucesso cada vez mais. Conversamos com o maestro Átila de Paula, um dos diretores da série Encontro das Águas 2025. Agora 6h49, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, entramos no mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. A data é mundial, hein? Aqui no Amazonas, a delegacia especializada em crimes contra a pessoa idosa está à frente da campanha Junho Violenta, uma ação que segue durante todo o mês para alertar a população e incentivar a denúncia desses crimes. Exato, Carlão. Em 2024, gente, foram registrados mais de 4.500 boletins de ocorrências em todo o estado do Amazonas. Um número alto que mostra como essa violência ainda é real e precisa ser combatida. A repórter Vanessa Lima tem mais informações a respeito dessa campanha. Vanessa, então, como a polícia está atuando nesse Junho Violeta? Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Pois é, só no ano passado foram registrados quase 5.000 boletins de ocorrência de violência contra idosos. Um dado muito triste, né, Karime, Carlão? E para reduzir esses números, a Polícia Civil lançou a campanha Junho Violeta, que traz ações preventivas e repressivas que estão sendo intensificadas ao longo de todo esse mês de junho. A delegada da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, Andréa Nascimento, afirma que a Polícia Civil está comprometida em combater toda forma de violência contra os idosos. Junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa estabelecido pela ONU. E neste mês, no Junho Violeta, a Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, em parceria com os demais órgãos da rede de proteção, estará realizando uma campanha de prevenção com o objetivo de conscientizar e sensibilizar toda a população sobre as diversas formas de violência praticadas contra a pessoa idosa, para a partir daí identificar e denunciar. As formas de violência são diversas: física, psicológica, sexual, patrimonial, verbal e também por atos de omissão, como a negligência e o abandono. Essas violências muitas vezes são invisíveis e também ocorrem de forma simultânea. E vocês sabiam que os agressores, na maioria das vezes, são pessoas próximas das vítimas? Pois é, isso é verdade. Os casos geralmente acontecem no meio familiar. E por isso é muito importante ter um olhar atento para identificar sinais de que o idoso possa estar sendo vítima de maus tratos. A delegada Larissa Barreto ressalta a importância de denunciar imediatamente se você suspeita de algum caso de violência contra idoso e que as denúncias podem ser feitas o ano todo. É importante ressaltar que a nossa delegacia, ela não combate o crime contra a pessoa idosa apenas no mês de julho. Este mês só é apenas intensificado as formas de ação de prevenção e repressão. Porém, todos os meses estamos lá, prontos para atender com uma equipe de excelência. Então, podem confiar no nosso trabalho, estaremos à disposição da sociedade e contamos com a sociedade para que possam denunciar e a gente conseguir cessar e salvar. Você pode fazer a denúncia diretamente na Delegacia do Idoso, que é no Parque 10, na delegacia mais próxima da sua casa ou de forma anônima pelos canais Disque 100 ou Disque 181. A conscientização e a denúncia são fundamentais para prevenir e combater a violência contra os idosos. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Legal, Vanessa. 18 horas. Olha só, mais uma vez o governo Wilson Lima é cobrado pela Justiça por falhas na gestão do sistema prisional do Amazonas. Isso mesmo, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública exigindo a construção de um novo presídio de regime semiaberto aqui em Manaus. Carlão, essa situação se arrasta desde 2018, quando o complexo penitenciário Anísio Jobim foi interditado para esse tipo de regime. De lá para cá, a solução temporária foi o monitoramento eletrônico, que já dura aí mais de 7 anos. Olha só, o problema é que essa solução provisória virou definitiva, como sempre. O Estado
segue em apresentar um cronograma concreto para a construção da nova unidade, como exige a lei. Pois é, essa é mais uma das demandas não cumpridas pelo governo Wilson Lima na área da segurança pública. O Ministério Público agora quer um planejamento imediato e multa diária em caso de descumprimento. Olha, segundo a determinação da Justiça, o novo local deve garantir um espaço adequado ao cumprimento de penas nesse tipo de regime, de acordo com a legislação vigente. A repórter Odineia Araújo está acompanhando o caso e traz pra gente mais detalhes. Então, Odineia, com esse pedido, os presos que têm permissão para trabalhar durante o dia vão ter então o local certo, né, para pernoitar. É isso, Odineia? Boa noite. É isso mesmo. Para entendermos melhor essa questão, desde que o complexo Anísio Jobim foi interditado em fevereiro de 2018, a promessa era de construir um espaço específico para esse tipo de regime, o semiaberto. Mas 7 anos depois, quase ninguém foi para lá. Enquanto isso, os presos ficaram por conta de tornozeleiras eletrônicas, sem estrutura e muitos sem sequer a vigilância eletrônica mínima exigida por lei. Por isso, o Ministério Público do Amazonas, através da Promotoria de Justiça, entrou com uma ação para obrigar o governo do estado a construir uma nova unidade prisional em Manaus para os detentos do regime semiaberto. Os presos do regime semiaberto, como vocês falaram, são aqueles que já estão cumprindo sentença há mais de 4 anos, são réus primários, tiveram bom comportamento na prisão e que foram autorizados a trabalhar ou estudar durante o dia e vão apenas dormir no presídio. A promotora de justiça, Eliana Amaral, que está à frente do caso, disse ao 18 horas que essa demora do governo em construir a nova unidade fere o direito dos presos de cumprir suas penas de forma adequada, além de trancar as portas da ressocialização. Vamos ouvir. É importante que se diga que a inexistência de uma estrutura adequada para o cumprimento do regime semiaberto em Manaus representa uma violação ao princípio da individualização da pena e compromete o adequado funcionamento do sistema penal. Essa ação civil pública proposta pelo Ministério Público visa compelir o Estado do Amazonas a apresentar um plano detalhado com um cronograma para a construção da unidade prisional para abrigar o regime semiaberto, com vistas assim a garantir o respeito aos direitos dos apenados e a regularização do cumprimento das penas conforme a legislação vigente. Agora o governo tem um cronograma de 90 dias para apresentar o projeto e o calendário da obra. Se não cumprir, pode sofrer multa diária e a cada dia de atraso, as penalidades vão pesando no bolso dos responsáveis. Vamos aguardar então para ver se agora a obra anda de fato, né? Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odineia Araújo. Legal, Odineia, 6h57 em Manaus. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, o nosso giro esportivo de hoje, começando agora aqui em 100,7. Hoje é dia de estreia, Karine, ouvintes, para o Flamengo. Ai, é o meu Mengão. Vai pegar uma PL na Não vai nada, na Copa do Mundo de Clubes. O rubro-negro enfrenta o Esperance da Tunísia às 9 da noite, horário de Manaus, hein, pessoal? Atenção, a partida será no estádio Lincoln Financial Field, na Flórida, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Muito chique, hein? Não tem nem roupa para assistir. Bom, a expectativa da torcida, é claro, é grande, tá? O Flamengo quer começar com o pé direito e conquistar os primeiros 3 pontos na competição. Quem já fez sua estreia foi o Botafogo, inacreditavelmente. Jogão de bola, o Fogão foi lá. O Glorioso venceu o Seattle Sounders por 2-1 e o jogo foi sofrido, mas o Fogão jogou bem e até os minutos finais ele conseguiu dar um show de bola. Foi mesmo, Carlão, e com o resultado o Botafogo divide a liderança do grupo B com o Paris Saint-Germain, os dois com 3 pontos. O próximo compromisso do time brasileiro é justamente contra o PSG na quinta-feira. Palmeiras, o Porco também entrou em campo, mas ficou no 0-0, hein? Jogou, mas a bola não entrava de jeito nenhum, né? O Palmeiras é raçudo dele, mas não saiu realmente. Foi contra o Porto também, um belo time, né? Na estreia pelo Mundial de Clubes, foi bacana. Palmeiras
Palmeiras e Porto ficou no 0-0 e o jogo aconteceu lá em New Jersey. E mesmo sem vencer, o desempenho do time de Abel Ferreira foi elogiado pela imprensa espanhola. O jornal Marca destacou um Palmeiras forte com boa impressão. O Diário foi na mesma linha e disse que o Palmeiras merecia mais. E a torcida também deu um show, né, Carlão? Sim. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas mais uma vez foi derrotado em Cariri. Infelizmente, perdeu para o Criciúma por 3-2. O jogo fora de casa é difícil, né? É verdade. Os gols do Amazonas foram marcados por Jackson e Castilho, só que mais uma vez o time sofreu gol nos acréscimos e saiu sem pontuar. E com a derrota, o Amazonas segue com 10 pontos na 18ª posição dentro da zona de rebaixamento. Sim. O Criciúma chegou aos 15 pontos e agora é o 12º na tabela. 18 horas. Aquele giro no trânsito, Karine, para finalizar. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Então, nessa quinta-feira é feriado de Corpus Christi e a Avenida Eduardo Ribeiro vai ficar interditado. Vai ser o dia inteiro a interdição. André, conta mais pra gente. Trânsito. Boa noite, isso mesmo, o dia inteiro, de 6 da manhã até as 10 da noite vai ter essa interdição e quem explica isso melhor pra gente é o diretor de operações de trânsito, Stanley Ventilari. No dia 19 de junho, a Eduardo Ribeiro estará interditada por conta do evento do Corpus Christi, que acontecerá ali na área da Eduardo Ribeiro. Então, a partir das 6 horas da manhã, Eduardo Ribeiro estará interditada no trecho entre a 10 de julho e a rua Monsenhor Coutinho por conta da missa campal. Às 16h30 inicia a missa e 17h30 inicia o deslocamento da procissão de Corpus Christi em direção à igreja de Nossa Senhora de Fátima, saindo da Avenida Eduardo Ribeiro, 10 de julho, Joaquim Nabuco, Tarumã, chegando na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Então, com isso, os condutores precisam buscar rotas alternativas e evitar todo esse perímetro por conta das interdições na Eduardo Ribeiro, bem como o deslocamento da procissão que sairá às 17h30 da Avenida Eduardo Ribeiro em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 18 horas. Tá, então, Karine Carlão, a gente conferiu a fala de Stanley Ventilari, diretor de trânsito do IMU. E olha só, para encerrar aqui, a Avenida Brasil, sentido centro-bairro, segue com trânsito bem intenso nas proximidades do conjunto Ayapuá, principalmente no cruzamento com a Avenida Coronel Teixeira. Muito movimento e deslocamento lento. E na própria Coronel Teixeira, para quem vem do trecho ali próximo ao Nova Era DB, em direção à Ponta Negra, o trânsito também está carregado, fluxo intenso e muitos veículos na pista. Volto com vocês, boa noite. Boa noite, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Boa noite, André. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, uma pesquisa da Rede Eclesial Panamazônica, RIPAM Brasil, ligada à Igreja Católica, identificou 309 casos de tráfico humano na Amazônia entre 2022 e 2024. A pesquisa, em parceria com o Instituto Conviva, mapeou o impacto da mineração ilegal na região. O tráfico humano promovido pelo crime organizado fez 78% de suas vítimas mulheres migrantes brasileiras. Além disso, os autores afirmam que a contaminação por mercúrio e metais pesados está destruindo rios e afetando a qualidade de vida nas cidades. O estudo diz ainda que todas as formas de mineração são prejudiciais aos povos da Amazônia, mas que o garimpo ilegal é ainda pior. E que sua aliança com o crime organizado produz o chamado narcogarimpeiro, ligado ao tráfico de drogas, de armas e de pessoas. A pesquisa denuncia que a mineração ilegal vai além da questão ambiental, configurando uma crise humanitária que exige urgência em políticas públicas de proteção. Com a palavra, as autoridades brasileiras das áreas de segurança pública e defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. 18 horas. 7:03. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.